Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos, que a bênção do Senhor se estenda a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo e a todos vocês que têm nos acompanhado nesses momentos da live, que estamos fazendo o culto ao Senhor, nos estudos da quarta-feira, no domingo pela manhã e também agora à noite, no culto de adoração e louvor. Então, de início, nós vamos orar, vamos começar orando, depois passaremos a leitura da palavra de Deus e logo em seguida um cântico que nos levará a demais partes da nossa liturgia. Então, curve a sua cabeça nesse momento, ore conosco, eleve o seu pensamento, a sua alma ao Senhor e vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor querido e Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e bendito seja o teu santo nome. Só tu, Senhor, és digno de toda adoração, de todo louvor, de toda graça e misericórdia que possamos receber de ti e te devolver em forma de serviço, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bênção sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre todos aqueles que estão juntos nesse momento para te adorar, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Acima de tudo também para meditarmos na tua palavra e ouvirmos da tua voz pelas escrituras sagradas. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, nos dá um momento, Senhor, o mais sincero possível no nosso coração para podermos estar te adorando em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ajuda o teu povo, ilumina a nossa mente com a tua graça e a misericórdia do teu Espírito Santo, para que possamos compreender todos os momentos como sendo aquele que temos que de fato estar a te servir, a fazer isso com toda a sinceridade, com toda a honestidade que possamos estabelecer no nosso coração. Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, nós choramos agradecidos por tudo. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 15, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 15 e nós vamos fazer a leitura e os irmãos vão estar acompanhando aí nas suas casas ou até mesmo leia, faça a leitura junto comigo igualmente se quiser, ou você pode estar aí acompanhando a leitura silenciosamente se assim também quiser. Vamos com reverência estar diante da palavra de Deus nesse momento e ouvi-la com todo o amor do nosso coração, com todo o desejo de falar publicamente que só o Senhor é Deus. A palavra de Deus no Salmo 15, o Salmo de Davi, diz assim o Senhor: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Estamos aqui ouvindo da palavra de Deus e vendo uma descrição clara da Igreja de Cristo, daqueles que têm aqui o perfil do cidadão e a cidadã dos céus. Assim Deus o faz, assim Deus estabelece e assim nós recebemos a palavra do Senhor essa noite. Vamos louvar ao nosso Deus com um cântico. Muitos conhecem esse cântico, acompanhem conosco, louvemos ao Senhor e logo depois passaremos à parte de confissão e contrição. Louvemos esse cântico para a glória de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de
graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos amados irmãos, ainda para ouvir a palavra de Deus, agora no momento de confissão e contrição, por favor, eu farei a leitura da primeira carta do apóstolo João, do capítulo 2, apenas os versículos 1 e 2, para o momento em que antecede a nossa oração de confissão e contrição. Então acompanhe a leitura da palavra de Deus, que se encontra na primeira carta, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, onde a palavra do Senhor diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, se compadeça do seu povo, se compadeça de mim e de você, para a glória do seu nome. Vamos orar mais uma vez, curve a sua fronte e peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelos seus erros. Vamos clamar e suplicar ao Senhor pela sua misericórdia sobre nós. Oremos. Ó Deus eterno e Pai bendito, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Estamos aqui para te adorar e te louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Mas também estamos diante da tua presença nesse momento para, nessa oração, sabermos
Assim como a tua palavra diz, de que somos limitados, somos pecadores e precisamos da tua graça e da tua misericórdia. E que precisamos nos prostrar diante da tua presença, Senhor, para te pedir perdão. Por isso, Pai, perdoa o teu povo, perdoa o nosso coração, sonda a nossa mente, ó Deus, sê com a nossa alma, sê com as nossas ações, as nossas omissões, com o bem que deixamos de fazer. Perdoa-nos, Senhor, as nossas más palavras, os maus pensamentos, as más atitudes. Perdoa-nos, Senhor, quando fomos tão limitados na tua obra, quando não te obedecemos conforme a tua vontade, ou quando fomos desobedientes também aos nossos líderes. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo. Perdoa-nos para a glória do teu nome. Sê conosco propício, ó Deus, concedendo a nós a paz do teu perdão. Tem compaixão do teu povo em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos por amor do teu nome. Amém. Queridos irmãos, quero antes aqui chamar os irmãos, antes de um louvor final. Claro, nós estaremos meditando na palavra do Senhor nesse momento. Eu peço a você que abra a sua Bíblia lá no livro de Atos e vamos meditar na palavra do Senhor, e logo depois faremos um louvor para o final do nosso culto. Atos capítulo 2, abra a palavra de Deus. Nesse texto nós vamos meditar do versículo 42 ao versículo 47, com alguns pontos que serão lembrados nesse texto com relação ao texto que trabalhamos pela manhã. Então, aqueles que nos ouviram pela manhã, que podemos estudar e ouvir da palavra de Deus, os ensinamentos da Epístola de Judas, sobre a defesa da fé, a defesa da doutrina dos apóstolos e, acima de tudo, a doutrina de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos refletir aqui na igreja de Cristo, que deve refletir a glória de Deus. Então, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Por favor, abra sua Bíblia lá e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que inicia-se assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Querido Deus, continuando na tua presença, nós rogamos que a iluminação do teu Espírito Santo seja conosco, com o teu povo que nos ouve. Abre os nossos olhos e ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos a ter a tua palavra no nosso coração, como disse o salmista, a guardar no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. É por tudo isso que nós oramos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o tema dessa igreja de Atos é um tema que tem sido discutido durante muitas décadas, por muitos anos, dentre estudiosos nas igrejas, tem sido pauta de diversos sermões. A fundação de nossas igrejas, elas devem e têm a base justamente nessa igreja primitiva, onde o relato aqui é sublime, maravilhoso para uma igreja que tinha as características importantes daqueles que seguiam a Cristo. Por isso nós estamos trazendo à tona novamente esse assunto, já que tratamos da defesa da fé pela manhã na Epístola de Judas, e com características parecidas com relação ao ato dos apóstolos ou aos atos do Espírito Santo, aqui escrito por Lucas no capítulo 2, relatando sobre a igreja do Senhor. Então, trazendo à tona esse assunto, vamos procurar ver de uma maneira direta
E queira Deus que nos ajude a ver de uma maneira também profunda essa passagem, que reflete o estilo de vida da igreja. Assim como Judas falou lá no princípio, pela manhã, nós lendo o texto que ele passou para nós, dos versos 20 e 21, nós podemos ver a defesa da fé, a mudança de pregação de Judas, que é falar sobre a salvação, e ele, por obra do Espírito Santo, por ordem de Deus, ele muda para a defesa da fé, para a fé que um dia foi dada de uma vez por todas aos santos. E tendo essa fé, nós vemos aqui no livro de Atos, essa passagem refletindo o estilo de vida da igreja. Claro, há um estilo de vida para aquela época, para aquele contexto, ao que gostamos muito de chamar de igreja primitiva, igreja nos seus primeiros passos. Mas esse texto nos dá um relato extremamente importante sobre como viviam os cristãos. Mantenha o seu texto aberto para a gente discorrer. Aonde, a partir do versículo 42, há um destaque aqui por Lucas, quando ele diz: eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Esse é o primeiro destaque. Segue-se a leitura. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um outro destaque, versículo 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Segue-se o texto. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram pregados ou realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham, mais um destaque aí, olhe para a sua Bíblia, tudo em comum. Segue-se o texto. Eles vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo um outro destaque, a necessidade de cada um. Então, diariamente, eles continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Um outro destaque, como é que eles faziam essas refeições? Com uma alegria e sinceridade ou singeleza no coração. E o destaque no versículo 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimados pelo povo. E tinha uma graça daquela comunidade sobre eles. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, ou ia acrescentando as pessoas em destaque aí, as pessoas que iam sendo salvas. Então, nós queremos, com esse destaque desses pontos importantes acerca do texto que Lucas escreve, acerca da igreja primitiva, trabalhar a palavra de Deus aqui para retirarmos dela a essência, a preciosidade do ensino do Senhor Jesus Cristo, a minha e a sua vida e a vida da igreja. Então, alguns pontos que foram destacados aqui, nós vamos rapidamente discorrer sobre eles. Primeiro, verso 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos, e esse ensino era a sã doutrina. Nós nos lembramos lá de Mateus 28:20, acerca da grande comissão, onde essa doutrina ela já está implícita ali na ordem de Jesus, quando despeça os discípulos a pregarem o evangelho e fazerem discípulos. E esse fazer discípulos era justamente usar a doutrina de Cristo para ensinar, fazê-los obedecer a tudo quanto Cristo havia ordenado, aquilo que ele tem ordenado na sua palavra, não só para aqueles que foram enviados, mas para nós, para mim e você. Então, a intenção aqui é de que eles andem ensinando-os a obedecer a tudo quanto o Senhor Jesus Cristo tem ordenado. E assim, o Senhor estaria permanentemente com aqueles irmãos e conosco até o fim dos tempos. É o que ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, a igreja de hoje, ela tem perseguido esse caminho fielmente, ela tem seguido, tem dado ouvido a essas ordenanças. Judas nos alimentou pela palavra de Deus essa manhã acerca da defesa da fé. Então, quando você guarda a palavra de Deus como você tinha que guardar e tem que guardar, né, a palavra do Senhor, logo depois você tem que botar ela em prática, e você vai botar ela em prática da forma como a igreja colocava aqui no século I, no princípio, guardando
coisas elementares, extremamente importantes e relevantes à vida da igreja e, acima de tudo, à vida saudável da igreja. Com a intenção aqui de tornar o evangelho atrativo por muitas igrejas aí afora, a igreja acabou por ir se secularizando através de hábitos mundanos, com a inserção aí de sincretismo religioso, né? Como vemos hoje no uso, por exemplo, de, infelizmente em alguns lugares, a questão do sal. Vamos espalhar o sal grosso aqui, que esse sal vai trazer benefícios, é bênção, é terra que foi trazida de Israel e colocada aqui no chão para que as pessoas pisem e sejam extremamente abençoadas. É o copo de água que é colocado em cima do rádio ou em cima da televisão, na frente da Bíblia ali, com ela aberta. É a fogueira santa, é o lenço abençoado, é o paletó abençoado, são os sacrifícios ao altar e etc. Entre muitas coisas, isso infelizmente tem se feito hoje como um atrativo para que as igrejas estejam cheias, né? E para que pareça que aquela igreja é extremamente saudável, ativa e dita por muitos até que é uma igreja avivada, uma igreja de bênção ali. Mas não é o que nos mostra o texto aqui do capítulo 2 do Evangelho, do livro de Atos, escrito por Lucas. O cristão, irmãos, atual, hoje, os cristãos da atualidade, têm se esquecido de buscar, de atuar em conhecer o ensinamento dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, a verdadeira doutrina, né? Para essa nova geração, o Evangelho tem semelhança com a palavra conforto. Evangelho é sinônimo de conforto. Evangelho é sinônimo de qualquer outra coisa menos de busca da palavra de Deus, dos ensinos dos apóstolos. Serve como autoajuda, serve como filosofia de vida, serve como ideologia para muitos, né? Mas tudo isso é coisas que acontecem aqui, que ocorrem aqui, e muitas delas servem até, eu vou dizer a você aqui entre aspas, que serve como coisa terrena, como coisa passageira e sem sustentação, mas não serve para a vida eterna, não é? Isso não deve ser visto como uma coisa boa, que essas coisas não são vistas como coisas boas, mas coisas ruins, não é? Esse pensar aqui contrário às Escrituras é terrível para a vida de uma igreja, para a vida de um cristão que está buscando com sinceridade a palavra de Deus. Então, o princípio aqui desses pontos que foram destacados no texto do versículo 42 ao 47 está nessa busca de fato ensinar e obedecer aquilo que os apóstolos nos passaram, que foram transmitidas por eles. Por quê? Porque foram homens, mas foram homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. A prova é tanta que nós vimos lá em Judas pela manhã, ele mudando de escrita, ele mudando de ideia, não a ideia humana, mas a intenção de escrever por salvação, ele vai escrever sobre a defesa da fé. Então nós precisamos estar atentos para estarmos perseverando no ensino dos apóstolos, ou seja, perseverantes na doutrina, na sã doutrina que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. É disso que trata aí o versículo 42. No versículo 43 há um outro destaque, que é onde Lucas diz que na alma de cada pessoa havia temor. Olha que coisa interessante, né? O que parece que menos há no coração e na alma de muitos hoje em dia é temor a Deus, é temor aos seus mandamentos, é temor à sua palavra, é temor à sua ordem, é temor a ele dizer que você tem que ter uma vida cristã autêntica, de santidade de vida, e muitos levam a vida como se não houvesse Deus, ou como se ele existe, mas a palavra dele não é tão poderosa assim, não é tão eficaz, ou tem muitos que parece que acham que Deus não vai cobrar isso da vida da igreja, ou particularmente da minha e da sua vida. Então, Lucas diz aqui no versículo 43 que na alma de cada pessoa havia temor. E a palavra aqui fala de um estado de adoração contínua. Ter temor a Deus é viver continuamente em adoração e obediência a Ele. E havia esse fervor no coração daqueles irmãos.
não apenas pelos milagres que tinham visto e os apóstolos nos quais eles faziam esses milagres do Senhor Jesus Cristo diz que caminhariam com eles, não é? Então era um dos pontos fortes para o destaque do apostolado naquela época, não é? Então haviam conversões, e o texto do verso 47 vai falar dessas conversões, vai dizer que Cristo acrescentava à igreja todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Mas haviam coisas impressionantes e importantes, porque havia temor e adoração na vida de uma igreja que de fato se colocava diante da palavra de Deus. No capítulo 5 aí de Atos, no verso 5, nós vamos nos lembrar e ver o relato da história de Ananias e Safira, né? Que depois de ouvir as palavras de Pedro questionando eles sobre a venda de um campo, e onde eles foram desonestos, a palavra diz lá que eles caíram e expiraram, ou seja, eles morreram de imediato quando mentiram contra o Senhor. Mas o que é que diante desse fato vem sobre a igreja? A igreja, quando vê isso acontecendo, isso com Ananias, e com sua mulher, o que é que acontece? Sobreveio sobre essa igreja grande temor. Veio sobre todos. Todos ficaram admirados e de grande temor ao ouvir essas coisas. Então nós vemos lá esses relatos impressionantes. A igreja passa por um período de paz. Né? A igreja tem passado por um período de paz em toda a Judeia, em toda a Galileia, em toda a Samaria, porque era um período em que ela se edificava e edificava outros, em que ela era encorajada pelo Espírito Santo de Deus, e ela, com esse encorajamento e esse serviço ao Senhor, por estarem em temor para com o Senhor, crescia em número. Eles tinham tremor diante de Deus, eles temiam o Senhor. Por que a igreja crescia naquela época? Porque eles tinham temor diante de Deus, eles adoravam o Senhor, eles eram respeitosos ao Senhor, eles ouviam os mandamentos do Senhor, eles eram fiéis ao Senhor, e a igreja crescia em número. Nós podemos aplicar algumas coisas para a nossa igreja hoje, para os nossos dias, do quanto muitas vezes uma igreja talvez não cresça, apesar da palavra fiel sendo pregada, do estímulo à oração sendo dada, da busca pela palavra sendo encorajada, mas a igreja não tem crescido, por falta de temor dos crentes, por falta de subserviência dos crentes ao Senhor, no fato de se tornarem verdadeiramente servos do Senhor. Lembram-se de Judas lá hoje pela manhã, dizendo que ele era servo de Jesus Cristo, que ele não se vangloriava porque era irmão de Jesus e irmão de Tiago, ou usava a fama de Jesus naquela época para se vangloriar de alguma coisa. Ele era servo, ele era escravo, como diz a palavra doulos aí no Novo Testamento, no texto grego. Doulos, escravo, ele era servo do Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja aqui, por haver temor na alma de cada um, eles cresciam. Eles não cresciam apenas em número, mas eles cresciam na qualidade de igreja. Certamente eu creio que se amavam, que se respeitavam, que cuidavam uns dos outros, que se preocupavam uns com os outros, e claro, isso está descrito aqui na venda das propriedades, dando a cada um conforme tinha necessidade. Então isso é extremamente importante observar. Na alma de cada pessoa havia temor, e por isso a igreja crescia. Irmãos, certo pastor chamado Greg Berkman, ele escreveu num dos seus artigos aquilo que tornava a igreja primitiva diferente da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias. Certamente eu não preciso convencer você sobre essa diferença e de que ela exista, está clara, não é? É viva, só é você ler a Bíblia e olhar para a igreja de hoje. Ao examinarmos aí o livro de Atos dos Apóstolos, essa diferença se torna muito clara diante dos nossos olhos, não é? Mas infelizmente não ao nosso favor, porque nós vemos uma igreja de fato fiel ao Senhor, e muitas vezes hoje temos a grande dificuldade de não sermos fiéis ao Senhor. Mas nada que não possamos aprender, ser encorajados pelo Espírito de Deus para podermos nos tornar uma igreja extremamente abençoada por Cristo. Talvez aqui o episódio que eu falei antes sobre Ananias e Safira, relatados em Atos 5, possa nos esclarecer esse fato, e como tem esclarecido já certamente ao meu e ao seu coração.
não é? Deus parece ter feito do engano desse casal aqui um exemplo para toda a igreja, um exemplo único. Né? Mostrou que o casal não foi fiel ao Senhor, foram desonestos ao Senhor, não de fato tiveram temor e tremor diante de Deus, e isso sobreveio sobre eles a morte. Não é? Então esse serviu de exemplo para toda a igreja. Aqui nós vemos um caso muito singular, é o caso que nós vemos aqui na ocasião no Novo Testamento, Deus punindo alguém com a morte por causa da hipocrisia, por causa da mentira, nesse sentido. Então isso acaba nos admirando hoje, o quanto teríamos de morte nas nossas igrejas, na igreja de Cristo espalhada por toda a terra, se não temêssemos ao Senhor, se agíssemos dessa mesma maneira que Ananias e Safira agiram, não é? Essa ideia que eles tiveram, essa péssima ideia de serem hipócritas diante de Deus e de serem enganosos e mentirosos, isso trouxe consequências. E hoje, se Deus agisse dessa mesma maneira, o quanto de fato teríamos de morte no nosso meio por conta da falta de temor e tremor diante do Senhor. Mas não estamos pobres pela falta do santo temor que acompanhou aquela disciplina, trazendo depois diversas bênçãos. Será que não estamos em falta desse temor e tremor diante de Deus? Será que não nos falta isso, a mim, a você e a toda a igreja? Precisamos estar atentos a isso para não cair em erro. Quando Deus tirou aqui publicamente a vida daquele casal que havia mentido diante do Senhor, e que nos é dito logo em seguida que depois disso, depois da morte deles, sobreveio grande temor a toda a igreja. E a todos quanto ouviram, diz aqui o texto, sobre a notícia desses acontecimentos. Eles ficaram aterrorizados. Então, caiu sobre essa igreja um forte temor piedoso. Esse temor enche o coração daqueles irmãos, daquela comunidade. E aí é onde está aqui a diferença. Eles aprenderam a temer a Deus, enquanto hoje parece que a igreja tem se esquecido de temer a esse Deus Todo-Poderoso. Então, Lucas nos alerta aqui, nesse texto que lemos, de na vida de cada um havia temor. É preciso ter esse cuidado. No versículo 44, Lucas diz que havia tudo em comum. Há um outro destaque aqui. Claramente nós vemos aqui no texto que ter tudo em comum, e nós podemos pensar nisso, não é gostarmos da mesma roupa, não é termos o mesmo gosto necessariamente pela mesma música, não é gostarmos daquilo que podemos beber, o que o pastor bebe na igreja presbiteriana é o mesmo que todos os outros gostam. Tudo aquilo que ele usa com um terno, então todo mundo gosta. Não era esse tipo de comum, não era a mesma cor, a mesma bebida, a mesma comida, não é? Mas era aqui ter tudo em comum, era termos a mesma fé, compartilharmos da mesma fé. E essa fé é a fé regeneradora em Cristo, que nos leva a ter uma coisa também em comum e extremamente importante, o mesmo estilo de vida de Cristo. Isso era ter tudo em comum, não era nas pequenas peculiaridades particulares, sobre o que eu citei aqui de música, cor, de bebida, comida, de roupa, não era isso, mas eram partilhar da mesma fé, e essa fé regeneradora de Cristo, ela gerava o mesmo estilo de vida dessa igreja ao estilo de vida de Cristo. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, tenham em comum comigo o que eu tenho com Cristo. Essa é a mensagem. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, nos versículos 14 a 16, nós lemos a seguinte passagem. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo, diz o texto. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha aqui, a igreja tem que entender essa vida em comum. Eis aqui a vida em comum.
do amor, de dar a vida, do se dar, de partilhar da mesma fé em Cristo Jesus, a fé regeneradora, é isso que nos torna comuns. É isso que nos torna iguais. Partilhar algo em comum dessa natureza, dessa importância, nos tornam iguais perante Deus. A igreja entendeu essa importância de ajudar aos irmãos. Claro, isso não tem nada a ver aqui com nenhuma convicção política, ou ideologia, ou filosofia de vida, ou algum outro tipo de pensamento. O que está aqui claro é a necessidade de ajudar e de amar aos irmãos. E essa ajuda e esse amor, ela está completamente voltada e pautada no que é espiritual, no que é evangelho verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não em assistencialismo, não em socialismo, não é nada disso. Está pautado na palavra de Deus, na empatia, no ter tudo em comum, a mesma fé, o mesmo amor, assim como fomos amados, devemos amar. Essa é a questão que Lucas nos traz aqui. No versículo 45, ele vai justamente dar o resultado do versículo anterior, acerca dessa necessidade de cada um, aqui é a frase, conforme a necessidade de cada um, eles dividiam seus bens, alguns que tinham as propriedades, eles vendiam e aí davam aquilo que era de suporte para aqueles que estavam extremamente necessitados, que tinham vindo de algumas partes, de algumas regiões onde havia tido perseguições intensas, e eles não tinham nada, eles estavam precisando de apoio da igreja. Então está aqui no versículo 45, conforme a necessidade de cada um. A união e o amor com que viviam a vida cristã aqui era um testemunho poderoso para as nações, para as outras cidades, para a sociedade no meio ali, naquele período em que eles viviam. Era um testemunho gigantesco, porque a igreja não permitia que ninguém faltasse, preste bem bastante atenção aqui. A igreja não permitia que ninguém faltasse o necessário para viver. Esse necessário tinha sido tirado por Roma, pelas perseguições de povos que odiavam o povo de Cristo. Tinha-se tirado o direito à vida, tinha-se tirado o alimento, tinha-se tirado a água de beber, a vestimenta, a dignidade, o respeito, tinha-se tirado tudo isso. Durante as perseguições tinha-se tirado tudo isso. Nós vamos ver isso relatado com mais detalhes quando abrimos lá a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, lá a partir do capítulo 11, sobre a fé. Ele vai seguir ali sobre aqueles que foram perseguidos, torturados, moravam em cavernas. Foi-lhes tirado tudo. Deixou aqueles irmãos sem dignidade. Então, nós hoje temos que olhar e observar aqueles que não têm dignidade dentro dos padrões básicos para se viver. Não podemos deixar isso passar em branco, não é? Não podemos, como a Bíblia nos adverte, quando a gente pergunta se o irmão está bem, como é que você está, tudo bem? Não, estou bem. Então, se está ótimo, vá com Deus, Deus te abençoe. Né? Ou a pessoa não demonstra em detalhes que está passando necessidade, mas ela está passando necessidade, e mesmo assim é repetido para ele com um tapinha nas costas: Deus te abençoe, eu vou estar orando por você, vá em paz. E na verdade a pessoa está precisando do básico para viver, ela está precisando do necessário. E isso precisa nos diferenciar como igreja verdadeira de Cristo, sairmos dessa superficialidade que encontramos hoje pregado por aí em diversos lugares, em diversos grupos. Precisamos aqui ser autênticos, como Lucas nos chama a atenção aqui no versículo 45. Doar, esse é o amor de Deus, né, àquele que a cada um conforme eles tinham necessidade. Veja um detalhe interessante no texto: ninguém recebia mais do que precisava, ninguém se abastava de mais do que necessitava. Se precisava de 1 quilo de feijão, era 1 quilo de feijão. Não precisava ganhar 3, 4, 5, poderia sobrar, poderia se estragar. O que é que você precisa? De 1 quilo, então você receberá 1 quilo. E esse 1 quilo não vai te faltar. É isso que a igreja fazia. A igreja não deixava faltar, não deixava ninguém passar necessidade. O versículo 46
tudo isso que eles faziam desde o princípio, desde a observação aqui da doutrina dos apóstolos, onde eles amavam a palavra do Senhor e ouviam os apóstolos trazendo a palavra verdadeira e sincera, pura e simples de Deus para a vida de cada um deles. Eles, além de depois ajudar a cada um em suas necessidades, vendendo as suas propriedades, em repartir o pão, em fazer tudo, em partilhar da mesma fé, fazer tudo em comum, viver a vida de Cristo, nós precisamos imitar o Senhor. Como é que ele andava? Ele andava fazendo assim, assim, assim. Então nós vamos fazer do mesmo jeito. É por isso que nós somos chamados de cristãos, né? De cristãos, de pequenos cristos. Lembro-me aqui das palavras do reverendo Luiz Augusto, ele dizia isso nas suas mensagens. Cristão é o pequeno Cristo, como se fosse um cristinho, por imitação a Cristo. Você é de Cristo, então você precisa imitar a Cristo em todas as coisas, desde o seu amor até as suas atitudes. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, o nosso coração é enganoso, corrupto, somos influenciados pelo mundo, influenciados pelo inimigo que é o diabo, nós somos influenciados pelas coisas que nos rodeiam, pela vida com tanta velocidade de influência tecnológica, somos influenciados por tanta coisa, pela mesquinhez muitas vezes do nosso coração. Precisamos lutar, negar a si mesmo com todas essas coisas para poder agir assim, para poder agir conforme o exemplo aqui que a igreja primitiva naquele primeiro século começou a dar e dava e ganhava a sociedade, a simpatia daqueles que Deus ia acrescentando dia a dia. Então, o versículo 46 é o que ele vai praticamente quase fechar, mas tem o verso 47, mas ele vai praticamente estar fechando todo o relato de como a igreja vivia suas características para a glória de Deus. Não era para a sua glória, não era para ser apontada como, olha ali a melhor igreja, aquela ali é a melhor igreja do que a igreja A, do que a igreja B, do que a igreja C. Não era isso. Eles não viviam com aquela sinceridade e singeleza de coração para serem exaltados ou para encher a igreja porque eram os melhores. Não era isso. Hoje parece que há uma competitividade entre igrejas, que o pastor melhor, o pastor pior, as atitudes melhores daquela igreja, as atitudes piores daquela outra, o comportamento daqueles irmãos daquela igreja, o comportamento daqueles outros irmãos, o que aquela igreja faz, o que essa deixa de fazer, o que essa age no sentido do louvor, o que aquela não faz. Então parece uma coisa de padaria, parece uma coisa de mercado, onde nós vamos ver o melhor produto. Não é assim, não é desse jeito. Porque o Evangelho de Cristo não está espalhado de uma maneira que haja um produto aqui, um produto ali, um produto aqui. Só há um Evangelho. Só há um Evangelho. Só há uma doutrina dos apóstolos. Só há um amor de Cristo, um amor de Deus. Só há um amor cristão. Só há um Espírito Santo. Só há um batismo. Uma só fé. Não tem como estar migalhando isso, espalhando, não tem como. Então precisamos atentar aonde o autor Lucas aqui fechar esse texto do 42 ao 47 de Atos 2, com o versículo 46 dizendo que tudo isso que vos foi narrado desde o princípio, a partir da doutrina dos apóstolos, eles viviam com uma alegria e singeleza de coração. Essa singeleza está aí, a sinceridade. Viviam com sinceridade. É uma palavra também, olha, de tanta dificuldade nos nossos dias. Palavra que temos pouco encontrado nos nossos dias. Não apenas no nosso mundo, ao nosso redor, na sociedade em que vivemos, mas, infelizmente, no meio cristão. Claro. E nós entendemos isso porque somos falhos ainda, pecadores ainda. A plenitude da nossa caminhada cristã com a santidade de vida, ela ainda não está plena. É um exercício, é um caminhar, é progredindo para se chegar ao dia de Cristo Jesus. Mas graças a Deus que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la no dia da sua volta. Então é um andar, é um evoluir. Então precisamos fazer isso com sinceridade, que o Senhor nos dê sinceridade. Se não a temos, peçamos a Deus, Ele nos dará com todo prazer. Então,
O versículo 46, Lucas traz essa singularidade aqui de dizer que a igreja fazia tudo isso com alegria e sinceridade ou singeleza no coração. Interessante, judeus e gentios convertidos aqui em Cristo começavam a formar a igreja primitiva, né? Houve a pregação a judeus, a pregação a gentios, e agora eles se fundem, eles agora se tornam um na mesma fé, e eles estão formando essa igreja primitiva que está tendo essas características belíssimas de uma igreja sadia. E esses dois povos antes não se misturavam, não comiam junto, não bebiam junto, não partilhavam da mesma fé, era um grande problema. Se formos aí olhar as cartas de Paulo, Paulo tratou muito a questão dos judeus lá em Romanos e os gentios, e foi pregador dos gentios, e Pedro também, que levou a palavra aos judeus, e tantos outros que levaram o evangelho a esse povo. Nós bem sabemos que eles não tinham unidade. Mas agora tem unidade, porque é uma só fé, é um só batismo, é um só Espírito, é um único Deus que os uniu. Agora eles estão convertidos, eles convivem em paz, em amor, em harmonia, comendo junto nas ceias e nas festas, aonde nós sempre tínhamos o nosso momento no final do culto da koinonia, a palavra grega para comunhão, o nosso momento de ajuntamento ali, além do ajuntamento solene que já tínhamos no culto. Era aquele momento dos abraços, né, meus irmãos, que estamos sentindo falta, do aperto de mão, do sentir o nosso irmão, as nossas irmãs, de estarmos ali conversando, sorrindo, nos alegrando, tudo tendo essa alegria em Cristo Jesus. Essa alegria que partilha da mesma fé e de que temos tudo em comum, porque eu preciso andar como Cristo e sei que meu irmão precisa andar como Cristo, e a gente vai se ajudando a andarmos como o Senhor. Que falta dessa comunhão. Mas a gente mata a saudade quando estamos aqui, mesmo usando a tecnologia, que creio Deus e glorifica o nome do Senhor, providenciou isso nessa geração para a gente poder estar falando um com o outro. Mas como sentimos falta de fazer isso com alegria e singeleza de coração, estando juntos nessa comunhão, nessa koinonia. E com tudo isso, irmãos, agora Lucas vai fechar o versículo 47 para terminar o nosso texto, dizendo que eles faziam tudo isso além da alegria, da singeleza de coração, e de lá, né, desde o princípio, observando a doutrina dos apóstolos, né, observando aqueles que tinham necessidade, vivendo tudo em comum, desde a fé até a andarem como Cristo, para testemunhar ao mundo de que eles de fato eram filhos de Deus. Ele diz que aqui no versículo 47 eles fazem isso louvando a Deus, e eles foram com isso sendo estimados pelo povo. Olha que coisa interessante aqui. E hoje nós temos, tem sido muito comum nós vermos membros das igrejas e até líderes usando algumas expressões informais dentro e fora do culto, né? Com Jesus sendo tratado pelos crentes como se fosse qualquer um, como se fosse um amigo de trabalho, como se fosse um colega de escola, como se não fosse alguém especial, né? Nós precisamos tratar o Senhor como o Senhor. Ele nos trata como amigos, né? No Evangelho de João ele diz que se nós obedecermos a Ele, Ele nos trata como amigos. Eu os chamo de amigos, né? Meus amigos. Mas esse amigo tem que haver o temor e o temor. Tem que haver tremor diante do Senhor. Tem que haver respeito, tem que haver consideração, tem que haver serviço, tem que haver, de fato, coração e alma diante dele. Porque não é qualquer pessoa. Não é um senhor qualquer. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É o soberano, o eterno. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o general dos exércitos. É o criador do céu e da terra. Então não é qualquer um. Nós precisamos tratá-lo com reverência. Nós precisamos tratá-lo com respeito, conforme a sua palavra exige. A Bíblia diz que devemos entrar na presença do Senhor com extrema reverência. Nós precisamos estar diante dele com toda a humildade, com toda a reverência diante de Deus. Um exemplo claro, nós lembramos de Moisés, quando ordenou que tirasse as sandálias porque estava no lugar santo.
né? A sarça está lá com a ação sobrenatural de estar pegando fogo, mas não se consumindo. Só é você lembrar aí dela não estar se consumindo, é lembrar da nossa sarça, né? O nosso logo da Igreja Presbiteriana do Brasil é a sarça ardente e o fogo nela, mas ela não se destrói, ela não se consome. Então, a ordem de estar diante de Deus é a mesma que ele deu a Moisés. Tira as sandálias, Moisés, porque o lugar onde tu pisas é um lugar santo, tu estás diante da minha presença. Em Hebreus, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 28 e 29, nós lemos que é através do sangue de Jesus Cristo, é por ele que nós temos ousadia de entrarmos na sua presença. Mas também aprendemos que precisamos, com essa ousadia, para que essa ousadia não seja uma libertinagem, uma liberdade extrema para tratarmos o Senhor como um colega de classe, não é isso. Essa ousadia é por meio do sangue, ou seja, nós temos livre acesso, agora nós podemos chegar diante do Senhor sem as sandálias, vamos dizer assim, aqui, tirando a prática lá de Moisés na terra, onde Deus mandou ele tirar a sandália, sem tirar a sandália, porque nós temos o sangue de Cristo que nos lavou de todo o pecado e que nos deu temor em sua presença e que nos dá tremor em sua presença, porque Deus, nos lembremos, irmãos, ele é fogo consumidor. Ele não é nosso coleguinha de tapinha nas costas, ele é o Senhor, ele é nosso amigo, ele é nosso pai, ele é o nosso consolador, ele é aquele que nos conforta, ele é aquele que nos protege, que está conosco, mas não podemos tratá-lo de qualquer jeito. Não é assim que nós nos colocamos diante da presença de Deus. Nós precisamos estimar e respeitar o Senhor Jesus Cristo. E as pessoas ali, essa igreja, vivia nesse amor e nesse estilo de vida, temendo e tremendo o Senhor. E isso, essa característica aí, acabava por impactar os incrédulos, os ímpios. A sociedade ímpia daquela época acabava por perceber que eles eram temerosos a Deus. Eles eram servidores do Senhor Jesus Cristo. E aí eles enxergavam, sabe o que no meio dessa igreja? Graça. Percebiam graça. Essa graça emanava do meio da igreja. Essa graça deve emanar do nosso coração, do nosso testemunho, do nosso estilo de vida, daquele que imita o Senhor e que dá testemunho de que é filho de Deus. Por isso, essa graça, nós devemos também não esquecer de que ela é um favor, uma generosidade da parte de Deus, da qual não merecemos. Mas essa graça e essa generosidade, conforme diz o texto, estava clara no meio do povo de Deus. Os crentes, esses irmãos, eles formavam o corpo de Cristo. E um só, assim como nós cremos que formamos o corpo de Cristo. A Bíblia nos orienta a isso. E se esse corpo aí firme, formado, é o corpo de Cristo, a cabeça deve reinar e reina. Porque essa cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, como cabeça, ele quer que esse corpo seja bem ajustado, ele tenha unidade, ele tenha comunhão, e não desordem, e não separações, e não divergências, e não desunião, porque Deus deseja ordem, e sempre desejou ordem em todas as suas alianças, em todos os pactos houve ordem, não houve desavença, não houve separação. Que sejamos levados aqui, meus irmãos, a uma vida de comunhão, de devoção, de graça, de piedade, de zelo pelo Senhor e de fervor de estar na sua presença, sendo um imitador de Cristo. Essa igreja aqui de Atos, ela nunca foi perfeita. Nunca. Essa igreja hoje que nós estamos vivendo também não é perfeita. Mas tem que haver a grande diferença no meio dessa igreja, que é de pessoas prontas a servir. E a servir, inclusive, dando a própria vida. Lembra do amor ágape que a gente já pregou aqui em tempos passados? O amor que se dá, que se doa, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor à fé. E essa fé que recebemos do Senhor Jesus Cristo, como disse o apóstolo Judas, que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem
finalizada depois de vermos as características dessa igreja e que precisamos ter essas mesmas características também nos dias de hoje. O ide, pregai por todo mundo o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16:15. Isso é suficientemente claro para a nossa vida e para a vida da igreja. Temos que estar unidos, mesmo dividido em denominações, não é? Com a institucionalização das igrejas, houve essas divisões de denominações. Mas os eleitos não são separados. Nada separa os eleitos de Deus. Eles são unidos por um só Senhor, por uma só fé e por um só batismo. A igreja é santa e por isso ela é santificada por Deus e é encorajada e é habitada pelo Espírito Santo, no sentido de que os seus membros, agora desde aqui até os confins da terra, espalhados por todo o mundo, incluindo pessoas e nações, cumpram aquilo que foi designado pelo Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, como igreja fiel, santa e pura, a noiva do Cordeiro diante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir com as palavras do apóstolo Paulo e de uma leitura aqui do Apocalipse. Primeiro, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 14, onde ele diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo membros de um só corpo, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos membros. No qual o apóstolo João, escrevendo Apocalipse, ilhado lá, estando na ilha de Patmos, exilado, ele escreve lá no capítulo 7, no versículo 9, aquilo que ele viu. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Olha aqui a igreja de Cristo. Olha aqui as características da igreja primitiva, agora na sua plenitude, no dia de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos oriente, que o Senhor traga essas ricas bênçãos de misericórdia e graça e de aprendizado para a minha e para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida de todos vocês, daqueles que nos ouvem essa noite. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar e logo depois impetrar a bênção apostólica. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te damos graças pela tua compaixão para conosco. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado esta manhã na epístola de Judas, na qual aprendemos sobre a defesa da fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra essa noite, escrita pelo teu servo Lucas, no livro de Atos do Espírito Santo, no qual nos dá as características da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que com essas características glorifica a Deus, porque esse é o fim principal do homem. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia dispensada a nós durante toda essa semana, para o pão de cada dia do nosso lar, para a nossa saúde, para as nossas dificuldades, onde a tua presença sempre foi e sempre será constante. Obrigado, Deus, pela tua igreja, pela vida de todos aqueles que nos ouvem neste momento, que nos acompanham, sendo da igreja de Jardim de São Paulo ou não. Obrigado, Pai, os abençoa, os guarda, os livra do mal. Ser propício àqueles que estão enfermos, restaurando as suas vidas para a glória e louvor do teu nome. Nos dá uma semana de paz, uma semana de obediência ao Senhor, de serviço a Ti conforme a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e rogamos as Tuas ricas bênçãos sobre o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que ela repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós estaremos de volta, se Deus permitir, na quarta-feira, aqui trazendo o Salmo 128,
Salmo dos Degraus, os cânticos de romagem, né? E durante essa semana, nós anteriormente nos reunimos em conselho para que possamos estar estabelecendo o dia da volta da igreja. Nós estaremos informando a igreja durante a semana. Fique atento que faremos um vídeo informando do que estamos fazendo e do que está pronto para retornarmos aos nossos cultos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, fique em paz, uma boa semana. Amém.